Boa noite. Nas maquetes e no papel, os projetos para a Copa de 2014 são maravilhosos. Mas já se vê que o improviso começa a tomar conta da programação. Hoje foi inaugurada a nova ala do Aeroporto Internacional de Guarulhos, obra apelidada de Puxadinho, onde os passageiros vão ficar longe dos terminais tradicionais e vão precisar andar pela pista para chegar até o avião. A própria Secretaria da Aviação Civil, com status de ministério, considera que a ampliação não vai desafogar o aeroporto, que precisa de muito mais espaço para atender aos cerca de 30 milhões de passageiros por ano. Veja agora outras notícias importantes desta quarta-feira. Para combater o consumo de álcool por menores de idade, uma rede de supermercados começou a exigir documentos de quem compra bebida. Estudantes protestam em Brasília por mais verbas para a educação. Greve do serviço funerário atrasa enterros em São Paulo. Ouro atinge a maior cotação em 30 anos no Japão e leva a população a vender produtos com o metal precioso. Criminalista inglês diz ter desvendado um mistério de mais de 100 anos e apresenta o retrato falado de Jack, o Estripador. Participam da edição de hoje a professora de História Árabe da USP, Arline Klemischer, e o jornalista Eduardo Oineg. Participe mandando a sua pergunta aos comentaristas através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Uma rede de supermercados de São Paulo começa a exigir documento de identidade aos consumidores de bebida alcoólica. A medida é para evitar a venda para menores de 18 anos, proibida por lei. A proibição de vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos não é novidade para ninguém, mas poucos estabelecimentos cumprem a lei. Eles acham que pelo rosto é maior, só que é a mesma idade que a gente adolescente. A partir de hoje, uma grande rede de supermercados começou a exigir documentos para as pessoas que aparentam menos de 25 anos e que compram bebidas alcoólicas. Esse sistema vai fazer com que a gente só venda para maiores de 18 anos mesmo. Um documento com foto, por favor. Com o documento em mãos, a operadora de caixa registra a data de nascimento do cliente e, comprovando a maioridade, a venda é liberada. Por enquanto, a medida é válida para as lojas de São Paulo e do Paraná, mas a ideia é expandir o controle por todas as lojas do país até o final do ano. Os consumidores aprovaram a medida. Pelo menos proíbe, né, esses meninos com 15, 16 anos ficarem bebendo. Tem muitos que já é grande e passa por maior, né? Eu acho que deveria pedir para ter maiores de 50 anos. Por quê? Maravilha. Só assim meu esposo deixaria de beber. Tem gente querendo aí ser barrado, para pelo menos você falar, puxa, tenho menos idade, pelo menos na aparência, com essa mania de juventude aqui no Brasil. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham dessa medida, se até essa última entrevistada aí não tem razão, se deveria ter um controle até mais rígido com relação à bebida alcoólica, o que pode fazer, de fato, reduzir o número de alcoólatras ou pessoas que acabam sendo dependentes da bebida? Olha, álcool descendente seria o jeito mais politicamente correto. O Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, o CISA, ele chama atenção para um dado interessante, né? No Brasil, você não pode comprar se você for menor de 18 anos, mas não há lei que te proíba de consumir. Então, você num estabelecimento comercial não pode comprar no balcão, mas se alguém comprar para você, você pode beber. E o problema é o consumo, o problema não é a aquisição. Vamos pegar o automóvel, por exemplo. O menor de idade, ele não pode comprar um carro, mas ele também não pode dirigir um automóvel. E o problema é ele dirigir o automóvel, não é ele comprar o carro. Então, ser proprietário de uma garrafa de vinho ou uma garrafa de cerveja não é muito importante. O problema é ele consumir. Então, é importante que ele não compre, acho essa medida muito salutar, até porque
pede-se para outros que comprem, não vai resolver o problema totalmente, porque sempre você vai achar... Antes você achava um maior de 18 anos para comprar para você, agora você acha um maior de 25. Mas dentro do que você está falando, esse projeto de lei do governador Alckmin, que ainda não está em prática, enfim, é um projeto de lei que multa o estabelecimento onde você está com seu filho lá de 15 anos, você deu um copo de cerveja, o estabelecimento é obrigado a fazer com a bebida, fazer com a bebida o que estão fazendo com cigarro. Você não pode fumar nos bares, nos restaurantes, também não vai poder beber. Agora, é um problema que tem a ver com saúde pública, é papel das autoridades, mas tem a ver também com educação, passa pelos pais. Quer dizer, os pais têm que discutir isso. Porque o crack é proibido, a cocaína é proibida, a maconha é proibida. E é epidemia no Brasil também. O governo interino na Líbia deve receber até amanhã o primeiro lote de dinheiro do regime de Gaddafi, que estava bloqueado no exterior. A verba deve chegar a 200 milhões de dólares. Na frente de combate, os rebeldes apertam o cerco à cidade natal do ditador e o filho de Gaddafi desafia os rebeldes. Saif al-Islam disse numa TV árabe que 20 mil soldados estão esperando pelos rebeldes na cidade de Sirte. A região está cercada de guerrilheiros que deram um prazo até sábado para a rendição dos inimigos. Os rebeldes anunciaram que, depois da libertação total do país, eles devem estabelecer um novo governo em 30 dias e realizar eleições gerais no país em 8 meses. Amanhã, líderes mundiais vão se reunir em Paris com o presidente francês Nicolas Sarkozy para discutir o futuro da Líbia. O Brasil foi convidado. Bom, começando pelo Brasil, o Brasil deve aceitar, Aline, esse convite? O Brasil já anunciou, logo que surgiu a ideia dessa reunião, que aceitaria o convite, se ele chegasse de uma maneira formal, de fato, e que participaria então. O que eu vejo assim com um certo receio é a necessidade de participar dessa reunião com uma postura, com uma posição que o Brasil reluta em tomar. Então, o Brasil anunciou, reconheceu o Conselho Nacional de Transição, o governo interino, exatamente. O Brasil afirmou que iria esperar a ONU reconhecê-lo, e a ONU tem que esperar uma Assembleia Geral se realizar dentro de algumas semanas, pouco tempo, na verdade, mas essa postura do Brasil é uma postura de se questionar, portanto, qual vai ser o papel do Brasil nessa reunião, se o Brasil nem reconheceu o CNT. Agora, esses filhos do Gaddafi têm que entrar num acordo, né? Porque um fala que o pai vai lá fazer um acerto, enfim, uma negociação para deixar o poder, o outro diz o que diz. Exato. E num curto espaço de tempo. Isso revela a falta, o que se percebeu logo há uma semana, já a falta de um comando centralizado dessa luta dos apoiadores de Gaddafi. Realmente parece estar havendo uma falta de centralização desse comando. E Saif al-Islam, que hoje diz que irá resistir até o final, em Sirte e assim por diante, ele... Sirte, que é a cidade natal do Gaddafi, que é a cidade natal do Gaddafi. Isso contradiz o que outro filho do Gaddafi disse pouco antes, que ele era uma figura que teria tido a representação formal para negociar com o CNT. Então, há uma contradição aí. Isso mostra a falta de uma unificação desse comando por parte de Gaddafi, das suas forças, o que é de se esperar na situação atual também. Agora, saindo o Gaddafi de cena, sobram ali os vitoriosos. Que esse entendimento entre eles para uma nova Líbia, como que você imagina que vai ser? Vai ser simples? Vai ser muito confuso também? Não, vai ser difícil, Polly, vai ser difícil. Não existem organizações formadas dentro da Líbia, nem da sociedade civil e nem organizações políticas, ou seja, partidos políticos, não existe uma estrutura política consolidada, alternativa ao regime de Gaddafi. A hora que Gaddafi sai, acaba tudo e se começa politicamente do zero. Por outro lado, alguns analistas têm dito que isso pode ser a grande vantagem da Líbia em relação à Tunísia e ao Egito. O fato de poder começar do zero, enquanto que no Egito, por exemplo, quando saiu Mubarak, os militares que já estavam no poder, que já representavam o regime desde da época de Nasser, permaneceram. Então não houve essa mudança radical do regime ainda no Egito.
Muitos moradores da cidade de São Paulo puderam enterrar familiares e amigos pelo segundo dia. Ou melhor, não puderam. Uma greve de funcionários do Serviço Funerário Municipal por melhores salários transforma o drama de quem perdeu um ente querido em uma tragédia ainda maior. O engenheiro Fausto Ferrari ainda não sabe quando vai acontecer o enterro do irmão, vítima de parada cardíaca. O corpo só foi retirado às 3 da tarde, ou seja, 13 horas depois do óbito. O serviço público como esse, que a gente não sabe quando vai precisar e é emergente, não pode ter greve. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços, os corpos só podem ser transportados por empresas contratadas pelo serviço funerário. Como o transporte foi justamente o setor mais afetado pela greve, a Secretaria contratou 15 carros de funerárias particulares para fazer esse serviço. Guardas civis municipais foram deslocados para dirigir os carros funerários. O prefeito Gilberto Kassab revelou irritação com a greve. Eu posso afirmar a todos, seremos duros, seremos implacáveis, porque é inadmissível a greve num serviço como esse. A presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Irene Batista, afirma que há mais de 15 anos os funcionários não recebem aumento real de salário. Segundo ela, o salário base da categoria é de R$ 440 e só ultrapassa o salário mínimo de R$ 545 porque incorpora gratificações. Nenhum momento veio uma proposta do governo de reajuste, de reposição de perdas para os servidores públicos municipais, principalmente na funerária. Isso é uma coisa que permeia no servidor público como um todo, mas na funerária as condições de trabalho são as piores possíveis. Sérgio também passou o dia tentando organizar o enterro da mãe. Até o final da tarde não tinha conseguido. Nós viemos para cá e a informação que nós tivemos é que com a greve eles não estão retirando os corpos, né, do IML ou até mesmo aqui no SVO. Aí você se pergunta, a gente sempre está contribuindo com o governo e quando você mais precisa, na hora que você mais precisa, eles acabam disponibilizando as pessoas da Guarda Civil Municipal para poder trazer, para fazer o trabalho de umas outras pessoas. Então, quer dizer, eles tentam cobrir um lado e acabam prejudicando. É um serviço básico, uma situação dramática, mas é uma oportunidade que essas pessoas também têm de alguém ouvi-las, né? Porque é um trabalho que, como aquela senhora disse ali, as condições de trabalho são terríveis. Só quem passou por isso sabe. Só quem passou por isso sabe. Na verdade, o serviço funerário é tão importante quanto o trabalho dos professores, dos médicos, dos policiais, mas primeiro não tem charme algum. A gente não acompanha no dia a dia, né? Você não vê o seu filho aprendendo com os professores, você não vê salvando vidas, quer dizer, já foi a desgraça, você perdeu seu parente, e aí você enfrenta um serviço que realmente em São Paulo não é eficiente. Não é uma característica só da cidade de São Paulo, mas em São Paulo especificamente não é eficiente. Eu recebi um e-mail de um amigo meu, dia desses, comentando que ele foi ajudar o enterro do pai de um amigo dele, e ele passou por dissabores e não estava em greve. Ele passou por dissabores que, para ser atendido, ele esperou 1 hora. Depois 6 horas para que fossem retirar o corpo numa clínica de idosos, onde o falecido ficou colocado numa cama ao lado de pessoas vivas. Quer dizer, é um problema isso. Colocaram num caixão, quando chegou o carro, já tinha um caixão dentro, colocaram outro caixão em cima desse caixão. E nós não estamos falando de greve, nós estamos falando da maior cidade do país. Então, é um serviço que precisa de uma transformação, a qualidade do serviço é muito baixa. E que é 100% municipal, não é isso, Oneg? 100% municipal. E que você estava lembrando o que aqui? Não, é bom complementar aqui, é quase um jogral. Que bom, então, supostamente os trabalhadores da funerária não podem fazer greve porque o serviço é essencial. Mas como que eles vão reivindicar e mostrar para a sociedade que existe um problema de reposição salarial, quando eles não têm o poder que tem o prefeito de aumentar o próprio salário? Né? Olha, antes da gente seguir, uma pergunta aqui, Aline, veja se dá para responder agora. Quantas são as grandes tribos da Líbia? Quantas são? As principais, as grandes tribos, pergunta o Enio Torres. Olha, essa contabilidade das tribos não é algo sequer que se faça, né? O tribalismo, inclusive, ele já estava em desaparição na Líbia antes de Gaddafi assumir o poder e ele reavivou o tribalismo como forma de dividir a sociedade para governar melhor. Né? Inclusive, Gaddafi sequer confiou muito ao longo do seu governo no exército.
ele confiou muito mais nas suas forças particulares de policiamento e assim por diante. As principais tribos seriam as tribos, talvez uma divisão que a gente possa fazer seriam das antigas regiões que formaram originalmente a Líbia, que são 3 regiões, e aí tem algumas importantes, por exemplo, a tribo Senussi, que é de Benghazi, que era a antiga tribo do rei Idris antes de Gaddafi, a própria tribo de Gaddafi, mas não é são muitas as tribos e a gente tem que olhar para as tribos um pouco como um pertencimento a uma região. É assim que se vê. Olha, só voltando aqui à situação das funerárias, muita gente escrevendo, o Campos diz é inadmissível o Kassab pagar R$440 para um funcionário, aí o outro já diz que não concorda, que a manifestação em torno do serviço não cabe realmente. Agora, assim só um detalhe, eles não ganham R$440, tá? A composição do salário do servidor público, tem o salário base e outros adicionais, eu não sei qual é o valor final, mas efetivamente não é menor do que o salário mínimo ou mais do que isso. Olha, e o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende o decreto estadual que determina a reserva de 25% de vagas em hospitais públicos para clientes de planos de saúde. O TJ acatou uma liminar do Ministério Público contrária à reserva de vagas. A promotoria entende que o decreto criou a chamada porta dupla de entrada, que poderia levar o hospital a dar prioridade aos planos de saúde por conta dos ressarcimentos. Os hospitais citados na liminar são aqueles gerenciados por organizações sociais sem fins lucrativos. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo informa que ainda não foi notificada e que vai recorrer da decisão. Bom, na verdade, o que o TJ está tentando fazer é interditar uma ação aí entre hospital e pacientes dos planos de saúde, suspeitando que eles estão sendo oportunistas ali conforme o perfil do doente. É isso? A relação entre o paciente de hospital e o plano de saúde é das mais complicadas da gente entender, porque todo mundo paga impostos no Brasil. Então, sejam pessoas com plano de saúde ou não, elas têm o direito de ser atendidas no hospital público sem cobrança de qualquer tipo ou ressarcimento pelo plano de saúde. Ao mesmo tempo, você não pode ter um privilégio porque você conseguiu juntar algum dinheiro para pagar um plano de saúde, então você vai ter acesso no hospital público a um espaço equivalente a 25%, 30%, 10%, não importa, você tem que entrar na fila como qualquer um, enfrentar os problemas como qualquer um. Você não pode ser tratado como uma pessoa especial. Você não pode ser nem punido e nem beneficiado. Isso parece também uma forma, assim, muito tortuosa do governo reconhecer que os planos de saúde têm problemas graves hoje, não atendem aquilo que vem prometendo atender, mas o governo entrar como aquele que vai compensar os problemas dos planos de saúde realmente é complicado. Olha, acidentes de trânsito são a principal causa de mortes de crianças até 14 anos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paz no trânsito. Esse é um sonho possível. Nós somos solicitados para atender um acidente de trânsito. Aí nós estávamos atendendo a pessoa que tinha batido um carro num poste, que a gente estava colocando ela dentro da viatura, veio um outro carro em alta velocidade e atropelou. Bateu na viatura e atropelou os bombeiros e a vítima, né? Foi preso em flagrante, né, no local, por embriaguez, se eu não me engano, porte entorpecente, alguma coisa assim. Pode responder processo, mas eu acredito que não, pela justiça que tem, eu acho que não vai ficar preso, não vai acontecer nada. Tive a perna amputada, a perna direita amputada, tive a fratura exposta na perna esquerda, tive traumatismo craniano, tenho família, tenho filhos, tenho esposa, agora eu não posso trabalhar, dependo das pessoas. A seguir, governo propõe reajuste de 13% para o salário mínimo. E mais, estudantes fazem manifestação em Brasília para exigir investimento em educação.